Saudações, tribo de luz! Sejam muito bem-vindos ao curso Equilíbrio Mediúnico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mediunidade e loucura. Será que existem semelhanças entre a loucura e a mediunidade? Quantas pessoas talvez estejam tomando remédios psiquiátricos, remédios para depressão, remédios para dormir, quando na verdade estão sofrendo ataques espirituais, ataques de obsessores e, portanto, interferências mediúnicas? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Carol Bandeira e seja muito bem-vindo ao nosso curso. Como muitos de vocês já sabem, eu fiz uma pesquisa extensa sobre mediunidade, que foi meu trabalho de conclusão de curso. E durante o período em que eu ouvia os relatos sobre mediunidade, eu ouvi uma história muito intrigante de uma mulher que ia ser internada no hospício. Essa história está relatada aqui, nesse meu livro, A Força da Vida, Relatos de Experiências Mediúnicas, onde eu conto experiências de pessoas que passaram por mal-estar, terríveis, por dores de cabeças crônicas, por problemas de saúde graves que não encontraram a solução no mundo material e na medicina tradicional e encontraram então a resposta no mundo espiritual. E no capítulo 4, conta a história de uma moça que estava prestes a ser internada no hospício e na véspera dela ser internada, porque ela tinha ataques constantes e ninguém conseguia explicar o que ela sentia, a irmã dela encontrou um médico. E esse médico conhecia um centro espírita e disse para ela: não interne a sua irmã amanhã, leve ela nesse centro espírita para fazer um tratamento de desobsessão. E essa moça, ela foi, de fato, digamos assim, livrada de um grande transtorno na vida dela, que seria ser enquadrada como louca. Então, durante a minha pesquisa, quando eu fui apresentar o trabalho de conclusão de curso, quem estava na banca foi o doutor André Peixinho. André Peixinho, que é presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, é também médico, psicólogo e filósofo, e ele me falou uma frase muito profunda que eu nunca mais esqueci. Existem muitos médiuns no manicômio e existem muitos loucos nos centros espíritas. Então, a grande pergunta é: qual é a linha que divide a loucura da normalidade? Naturalmente que eu não sou nenhuma médica, nem muito menos psiquiatra, para falar sobre isso, mas como eu já compartilhei com vocês aqui, eu conto sempre a partir das minhas experiências como médium, que sofri fortemente. Se você está chegando aqui pela primeira vez no curso, eu te convido a você assistir os vídeos anteriores. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link para a playlist desse curso, onde você pode assistir os vídeos anteriores, que eu conto como foi turbulento o meu começo mediúnico e o quanto eu pensei que eu era louca. Então eu pesquisei muito sobre isso e compartilho também alguns livros, algumas obras que têm me ajudado a compreender o tema, para que você, a partir desse vídeo, não se sinta saciado com esse conhecimento, mas busque pesquisar mais sobre o tema. Se você é uma pessoa que toma remédios para dormir, se você é uma pessoa que tem um histórico já de uma família perturbada, de muitas pessoas que já passaram por um manicômio, ou se você conhece alguém que tenha essa dificuldade, por favor, assista esse vídeo até o final, vamos refletir comigo, compartilhe aqui embaixo também as suas experiências para que a gente possa crescer todos juntos. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, isso era algo que me incomodava profundamente, porque de fato eu pensei que eu era maluca, eu ouvia vozes, eu via coisas, eu tinha percepções do mundo que as pessoas não tinham. E qual é o primeiro rótulo que a gente encontra? Eu só posso ser pirada, né? Então você vai pensar: certamente eu sou maluco ou maluca porque eu tô fora da curva, eu tô fora do que as pessoas consideram normal. E me apresentaram esse livro, que é um livro que me ajudou muito, que chama-se A Loucura sobre o Novo Prisma, de Dr. Bezerra de Menezes, que também foi médico. Ele conta uma nova percepção sobre a loucura, o que de fato é loucura. E ele traz a loucura sobre dois aspectos. Ele classifica a loucura, aquela que possui já uma lesão corporal de fato, uma lesão cerebral, e aquela loucura que se enquadra como uma loucura sem lesões. E a partir disso a gente pode pensar sobre dois aspectos. Se você de fato tem uma lesão cerebral, porque o que seria loucura? A loucura seria um adoecimento do cérebro, uma desfunção cerebral. Então o cérebro, como um órgão do corpo, como qualquer outro, ele pode adoecer. Do mesmo jeito que o fígado, o rins, o pâncreas, os pulmões podem ter insuficiência, pode ter algum tipo de problema de funcionalidade,
o nosso cérebro, como órgão do nosso corpo, ele também pode apresentar, digamos assim, deficiências, problemas. A partir do momento em que o cérebro apresenta lesões, de fato você estaria aí diante de uma patologia ou de uma doença, de fato, neurológica, aquela em que foi afetado o seu cérebro. Mas o Dr. Bezerra de Menezes classifica uma segunda loucura, que seria uma loucura onde você não tem lesão cerebral, mas você de fato manifesta problemas como se você tivesse. Então esse estudo me levou a refletir e observar uma série de histórias e relatos de pessoas que têm forte dificuldade para dormir, que têm forte dificuldade tendo visões. Como eu já falei aqui em outros vídeos, das doenças psiquiátricas, a que mais se aproxima da mediunidade é a esquizofrenia, aonde a pessoa ela tem visões, ela ouve vozes, ela tem uma desassociação do momento presente para um estado momentâneo de alienação, aonde ela passa a ver e interagir com o mundo invisível, completamente fora da realidade. A gente não pode confundir as doenças psiquiátricas com a mediunidade. Aí você vai me perguntar, Carol, como é que de fato eu vou saber se aquele problema que eu tenho, ele é mediúnico ou ele é psiquiátrico? Como eu narrei para vocês, a minha experiência no vídeo 1, na minha história bizarra, no momento em que eu procurei uma psicóloga, que eu achava que psicologia e psiquiatria eram a mesma coisa e não é, eu procurei uma psicóloga buscando uma ajuda para tomar remédio, porque eu achava que eu queria alguma pílula mágica que pudesse fazer com que parasse aqueles estados alterados de consciência que eu tinha. E essa psicóloga, com muita sapiência, com muita sensibilidade, ela me encaminhou a um centro espírita para que eu fizesse um processo de desobsessão. O que os estudos sobre mediunidade e loucura dizem é que existe uma associação muito próxima entre as pessoas que têm, de fato, lesão cerebral e daquelas que não possuem lesão cerebral. Quando o espírito ele está sendo obsediado por espíritos negativos, por espíritos realmente perseguidores que querem trazer, digamos assim, uma destruição para a vida daquela pessoa, o assédio desse espírito ele é tão intenso que ele chega de fato a lesionar o corpo físico. É por isso que a gente tem, por exemplo, dores de cabeça crônica. A dor de cabeça é um efeito físico e ela é afetada a partir desse assédio constante dos espíritos que podem estar nos obsediando. Então, o que eu queria deixar para vocês nesse vídeo é a seguinte reflexão. Se você tem problemas fortes, que você imagina que você pode estar tendo efeitos de loucura, como tendo visão, ouvindo vozes, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer é buscar uma casa espírita. Essa casa espírita ela pode ser um centro espírita, portanto um centro de Kardec para fazer uma desobsessão, como pode ser um templo de Umbanda, como pode ser um terreiro de Candomblé ou qualquer outro segmento que utilize de fato a mediunidade para as suas práticas. Porque se você for buscar uma igreja evangélica, muito provavelmente vão dizer para você que você está possuída pelo demônio e existem até casos dos mais absurdos, da pessoa até apanhar, passar maus tratos, porque vão te enquadrar ali como uma pessoa que está possuída pelo demônio. E se você procurar um psiquiatra, a função do psiquiatra é receitar medicação. Então você vai sair daquele consultório com uma receita médica e de repente você vai já começar a tomar remédio sem saber se o seu problema é espiritual. Então, diferente dos problemas físicos, quando você tem um problema físico grave, um sintoma físico grave, o que eu sempre digo para as pessoas é, em primeiro lugar, você faz uma investigação física. Você vai ver se de fato você tem algum problema físico. Você não pode negligenciar uma febre, você não pode negligenciar uma dor de cabeça forte, você não pode negligenciar sintomas físicos graves achando que são espirituais. Primeiro você procura ajuda médica e depois você verifica se pode haver interferência espiritual. Naturalmente que você pode acender uma vela para o seu anjo de guarda, que você pode fazer as suas orações, mas se você tem um trauma físico, você deve de fato procurar ajuda médica em primeiro lugar. Mas se o seu problema ele é psiquiátrico, se você está tendo ataques, se você está tendo visões, se você está tendo perturbações que podem ser consideradas de fato desequilíbrio, loucura, em primeiro lugar procure imediatamente uma ajuda
uma ajuda espiritual. Eu não estou dizendo que você vai procurar uma ajuda espiritual e não vai no médico. Naturalmente que depende do grau do seu problema. Se você está tendo um ataque, um surto psiquiátrico, quebrando tudo dentro de casa, né, e completamente descontrolado, você precisa de um controle. E aí, a primeira coisa que você deve procurar é uma ajuda correndo espiritual. Se nessa ajuda espiritual imediata for detectado um problema obsessivo, você vai fazer um tratamento espiritual. Se ali existir uma dubialidade, você pode ter o problema psiquiátrico e também o espiritual, imediatamente você já vai ser encaminhado a um tratamento psiquiátrico, entende? Mas eu conheço dezenas de pessoas que já estavam à beira de começar a tomar um remédio e simplesmente fizeram alguns tratamentos de choque, que a gente chama espirituais. Na Umbanda isso é muito comum, como a gente tem assim banhos de folha, fazer uma puxada que a gente chama, que é aquela sessão de descarrego, né? Aquela sessão onde a gente faz a retirada imediata do obsessor que está acompanhando aquela pessoa, ou então você fazer um tratamento de desobsessão dentro do centro espírita. Isso tudo pode te ajudar. Então, o meu convite para você é: pesquise mais o tema, estude, não desista e saiba. A linha que divide a mediunidade e a loucura é muito tênue. Então, pesquise com profundidade aquilo que você está sentindo. Procure rezar para o seu anjo de guarda. Procure encontrar ajuda espiritual. Ter orientação dos guias, dos mentores espirituais de como você pode proceder se você está com insônia, se você não consegue dormir, para você não estar se entupindo de remédio. Remédios esses que de fato causam dependência química, que o seu corpo pode ficar completamente viciado e você depois não conseguir mais dormir sem tomar remédio. Tá certo? Esse é o meu conselho para vocês. Permaneça aqui. Esse curso ele tem começo, meio e fim. O objetivo dele é que você tenha uma sequência de conhecimentos que possam te dar clareza sobre o processo mediúnico, para que você que apresenta qualquer sintoma de mediunidade encontre ajuda, clareza, discernimento para seguir o seu caminho, para seguir a sua missão com mais leveza e felicidade. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau!